um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhes: Respondeste corretamente, fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram, o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramou nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares, na minha volta te pagarei. Ora, qual destes 3, Jesus devolve a pergunta para ele: Ora, qual destes 3 parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vá e faz tu do mesmo modo. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. O que Jesus ordena aqui, né? Ser misericordioso, né? Então nós vemos aqui que o texto começa falando que um doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse homem aqui, ele estava querendo testar Jesus. Muitas das vezes nós somos testados também, né, amados? Somos testados o tempo todo, nós somos aprovados. E esse homem não era qualquer um, ele era um mestre, ele era um doutor. E ele dirige para Jesus, chamando-o de mestre. O maior perigo hoje, amados, é a bajulação. Você quer estragar uma pessoa, você dá título para ela, né, pastor? Começa a chamar ela de pastor, de missionário, de servo de Deus. Começa a dar nome para a pessoa não tem maturidade para lidar com isso. Isso vai entrando dentro dela e ela se acha que é aquilo mesmo. Então você aprendi isso com um pastor meu: você quer estragar uma pessoa, é só dar título para ela. Você estraga a pessoa, né? Aí nós vemos aqui nesse texto, que muito interessante, ele chamando Jesus de mestre, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Então Jesus perguntou para ele, né? E ele conhecia, né, toda a Bíblia, toda a lei, era de conhecimento dele, que era doutor. O cara sabia de cor e salteado a palavra de Deus. Mas ele não sabia o que Jesus ia fazer com ele, que Jesus estava testando ele sobre o amor ao próximo. Sabia tudo, mas ele não tinha o quê? Amor ao próximo. Então, quando ele fala para Jesus aqui, ele está lá em Levítico, Deuteronômio, né? Ele conhecia a Bíblia, então ele já sabia. Aí Jesus virou para ele: Muito bem, você é muito sábio, como se Jesus estivesse falando para ele assim: Você respondeu muito bem, parabéns. Aí ele, ainda insatisfeito, achando que ia pegar Jesus, virou para Jesus e perguntou: Quem é meu próximo? Ali já era uma provocação, né? Porque o cara era um doutor, era um mestre, sabia da lei. Então ele está querendo provocar Jesus. E fala para Jesus: Quem é meu próximo? Jesus não respondeu para ele quem era o próximo dele. Aí Jesus vai e cita essa parábola do bom samaritano. Crer também é pensar, mas entendendo as pessoas e como elas pensam. Nós precisamos entender as pessoas e saber como que elas pensam. O que Jesus fez aqui. Então Jesus, com as simples histórias,
Jesus ensinava o que as pessoas queriam ouvir. Jesus não ficava discutindo, humilhando ninguém. Com a simples história, ele ensinava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele está falando sempre em parábolas, né? Jesus nunca escreveu um livro. Jesus nunca mostrou ser superior a ninguém. Jesus conduzia as pessoas pelo seu exemplo. Aleluia, Jesus. Com exemplo de vida. Lá em Atos 1:1, Lucas escreveu: fiz o primeiro tratado, ó Timóteo, não só o que Jesus começou a fazer, mas a ensinar. Ele não só fazia, ele ensinava. Então Jesus ensinava pelos exemplos de vida que ele tinha. Então nós precisamos ensinar com o nosso exemplo. Jesus, ele era confiante sem ser arrogante. Confiante sem ser arrogante. Isso que é um mestre, isso que é um líder. Confiante sem ser arrogante. Tem líder que é confiante, mas é arrogante. Humilha, maltrata, entendeu? Isso não é o Espírito Santo, entendeu? Isso é uma ditadura, né? Então ele era confiante sem ser arrogante. As pessoas são boas ou são más? Nós sempre chegamos a uma conclusão quanto à natureza humana, sobre esse texto que nós estamos falando. Mas se examinarmos como Jesus falava com as pessoas, Jesus, ele não chegou a nenhuma conclusão sobre a natureza humana. Ele não tirava nenhum juízo sobre a natureza humana. Queridos, alguns de nós são como o sacerdote, como o levita, como esse ladrão, esses salteadores, como esse homem que foi espancado, e alguns de nós estamos dentro da igreja meio morto, ou morto, possamos dizer, né? Só está voltando, acabar de jogar a terra e enterrar. Assim somos nós. Mas o que levou esse samaritano a ter esse comportamento? Foi o fato dele ser uma pessoa boa? Que levou ele a ter esse comportamento? Foi o fato de ser uma pessoa boa? Jesus está mostrando para nós aqui nessa parábola, ele está dizendo para nós o que é a natureza humana e a nossa necessidade de um relacionamento amoroso com Deus e as pessoas. Aqui está falando que tem que ter amor para ajudar e preocupar. Então o que Jesus está falando nessa parábola para esse homem que estava questionando Jesus, querendo pegar Jesus, né? Ele mostrou para ele a natureza humana e a nossa necessidade de um relacionamento amoroso com Deus e as pessoas. A lei do amor, né? Deus, ele é o quê? Ele é amor. E uma pessoa se define pelo relacionamento que ela estabelece com as pessoas. Como que você está se relacionando com as pessoas, amizades? Como você está se relacionando? Assim se define uma pessoa. Amém? Aleluia. Porque entre nós existem pessoas que estão precisando, no nosso meio, está precisando muito de nós. Como que nós estamos relacionando com ela? O samaritano, ele era bom porque ele não desprezou o homem agredido. E parou para quê? Estabelecer um relacionamento com aquele homem. Ele nem conhecia aquele homem. Ele viu ele caído lá. Ele parou para fazer o quê? Estabelecer um relacionamento. Creio eu que eles devem ter ficado muito amigos, né? Depois disso aí, né? Depois dessa ajuda, né? Então encarar as pessoas como boas ou más, se olhar para a pessoa, já fazer um pré-julgamento da pessoa, isso é muito simplicista. E às vezes nós rotulamos as pessoas, por quê? Se a pessoa sendo boas ou más, para sabermos se nós podemos confiar na pessoa ou evitar. Então nós já rotulamos essa pessoa. Se a pessoa é de Deus mesmo, é um oportunista, a gente já começa a ter esse pensamento maligno na mente, né? Para saber se pode confiar e evitar. Mas na verdade existe no nosso meio samaritanos, sacerdotes, levitas, pessoas feridas, pessoas machucadas e pessoas religiosas. Está tudo no nosso meio. Eu sempre digo, a igreja ela é uma UTI. Todo mundo doente. Tem pessoa que já está até entubada, está respirando para aquele cano lá. Eu fui lá no hospital, vi aqui, eu disse, misericórdia. Tem pessoa que está daquele jeito, está entubada, mas ninguém admite que é doente. O problema é esse, o orgulho. Está todo mundo enfermo, mas ninguém admite que está doente, né? Então e todos nós temos esses aspectos de nossa natureza, amados. É um trabalho de Deus, a palavra de Deus vai limpando e vai purificando e vai transformando nós. Todos nós, ninguém escapa. A gente pensa que a gente está muito puro, muito limpo, mas vai ver, tem muita coisa para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida.
ainda está longe ainda, né? Então, o que é importante? Valorizarmos a necessidade das pessoas e o relacionamento. Todos nós temos necessidade, porque precisamos um do outro. Então, devemos relacionar amorosamente com as pessoas, de modo a não feri-las. Às vezes nós ferimos muitas pessoas com palavras, né? Com rejeição. Então, nós temos que valorizar isso aí, de modo a não ferir ninguém. Esse é o papel nosso, né, como cristão, o que Jesus está ensinando aqui para esses religiosos aqui, né, o doutor da lei. As pessoas que violam a sua natureza humana, de viver um bom relacionamento com outros, ela ainda não desenvolveu como pessoas. Quem ainda não consegue relacionar, não desenvolveu ainda como pessoa. Tem muita coisa para ser tratada. Então aqui Jesus está explicando dois tipos de relacionamento que foi estabelecido ali com esse homem. Um bom e um que não foi bom, né? O que ajudou, o que serviu e o que não ajudou. Ele não está definindo a natureza de ninguém, ele está explicando como devemos ser amorosos com as pessoas. A lei do amor, né? Então Jesus aqui não fala quem é bom e nem quem é mau. Por quê? Ele conhece a natureza humana e pode nos ajudar a conhecer a nós mesmos. Nós não conhecemos, mas Ele conhece e pode nos ajudar a conhecer a nós mesmos. Só Ele, o Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia! Aí lá em Lucas 10, Jesus responde para ele assim: descia um homem de Jerusalém a Jericó pelo caminho e caiu em poder de ladrões. Ele falou isso para esse doutor da lei, porque Jesus conhecia as escrituras judaicas, que falava da profunda decepção de Deus com a humanidade, como Deus destruiu o mundo com grande dilúvio. Então, se Jesus fosse concluir o que o homem estava questionando ele ali, a partir desta história, se ele fosse do mesmo jeito que o homem estava querendo saber, não, mas eu posso confiar na pessoa, a pessoa me trai, me dá cano, faz isso, faz aquilo. Jesus não concluiu a história desse jeito, porque já sabia que Deus já tinha destruído o mundo com o dilúvio, por causa da raça humana. Então, se Jesus fosse partir dessa ideia, qual a conclusão que Jesus ia chegar? Que todos nós somos maus, e a nossa natureza ia ser igual a do ladrão. Se ele fosse analisado dessa forma, nós seríamos como os ladrões, nós ia apossar sobre os pertences das pessoas, porque o que importa nesse mundo é a sobrevivência dos mais fortes, sem preocupar que está dando prejuízo para os outros. Todo mundo se preocupa com isso, com levar vantagem, né? Sem freio, sem religião. O que aconteceu? O quê? Que nós seríamos todos o quê? Destruídos. Só que Jesus estava apresentando outra perspectiva para ele, né? O amor, né? Então existem pessoas más que violam os outros, deixando delimitadas e destruídas nos relacionamentos que estabelece. Todo tipo de relacionamento, afetivo, espiritual, né? Comete abusos espirituais, oprime, né, a pessoa, né? E o Evangelho é o quê? Libertação, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então tem pessoas, né, que deixam as pessoas delimitadas nos relacionamentos que estabelece. Então Jesus sabia que não adiantava nada aqui e colocar os ladrões diante da imoralidade deles, da realidade deles. Jesus estava interessado em definir uma natureza humana para nós mas em oferecer um modelo de como sermos bons. Ele não queria mostrar quem que era o ladrão, mostrar para que como devemos ser bons, independente do que façam conosco. Você tem que ser bom o tempo todo. Deus fala assim: não vinguei, minha vingança eu recompensarei. Não vinguei a vós mesmo, minha vingança eu recompensarei. Se seu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amados, pessoa para falar mal de você está certo, não responde. A justiça é de Deus, rapidinho você vê Deus consertando as coisas. Nós temos um Deus que defende nós, um advogado que é Jesus. Então ele está oferecendo um modelo de como sermos bons. Jesus estava sempre em contato com pessoas consideradas más. Judas, ladrão. Pedro, dupla personalidade, negou ele, não era de confiança.
Zaqueu e Mateus, publicano, cobrava imposto, roubava do povo, a mulher em adultério. Adúltera, né? E a mulher adulta. Jesus estava sempre em contato com esse tipo de povo, de gente, mas ele nunca discriminou ninguém. Jesus procurava atrair as pessoas para um bom relacionamento com ele. E era isso que fazia as pessoas se sentirem bem. Amado, não importa a sua natureza. Quando você tem um relacionamento com Deus, você começa a se sentir bem. O seu passado não vai te influenciar mais. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Mateus 23, 28, ele fala assim: por fora parece injusto aos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e perversidade. Porque Jesus conhecia o quê? A nossa natureza. Ele sabia que estava dentro de nós. Ele está falando aqui que o problema de nós acreditarmos que as pessoas são más faz com que a gente tenha vergonha das pessoas. Ah, essa pessoa é vergonha na igreja, nossa, só dá vexame, só escândalo, está envergonhando o nome de Jesus. Quando nós falamos, nós pensamos. Mas o que o salmista diz? Senhor, quanto ao que pensei, a minha boca não transgredirá. Então pensamos, né, ou achamos que somos diferentes e que vivemos acima da média da espiritualidade. Às vezes nós achamos que nós somos mais espiritual, somos diferentes, até melhor do que as outras pessoas. Era o problema de quem? Desse doutor da lei aqui, era o problema dos fariseus. Eles acreditavam que não era como as pessoas e se achavam mais espiritual, achavam que eram achavam que era super humano, entendeu? Achavam que estava acima de todos ali. Tem gente que se comporta desse jeito, acha que é mais espiritual do que todo mundo. Eu vou ouvir Deus para você, vou ouvir Deus para falar comigo e falar com você. Por que você mesmo não pode ouvir Deus? Você não escuta? Precisa de alguém ouvir Deus para você? Você mesmo pode escutar a Deus. Você conhece assim, que parece que é mais espiritual do que humano? Acho que já virou até um ET e não sabe. Tão espiritual que se tornou, né? Tão maduro que já apodreceu e nem percebeu que está podre, né? Então, era o caso dos fariseus aqui, doutor da lei. Só associavam com pessoas que defendiam o quê? As suas convicções religiosas. Pessoas que tinham alcançado o seu nível espiritual. Criaram assim o quê? Um falso eu, né? Que seria o fariseu religioso. Então, o que é que Jesus, nessa parábola, com esse homem aqui, nesse diálogo com esse doutor da lei aqui, que na época que Jesus contou essa parábola, do bom samaritano, havia um forte preconceito racial entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam certo, todo mundo sabe isso, né? Naqueles tempos, o samaritano era considerado como pessoas más e impuras. Já os fariseus, sacerdotes, os levitas religiosos, era tido como bom. Então, nessa parábola aqui, o fato de o próprio Jesus ser um judeu, deu mais força ainda para a parábola. Porque Jesus estava mostrando para ele, você conhece muito de lei e tudo, mas você não está praticando a lei do amor. Que ele queria saber quem era o próximo dele. Então ele não ajudava ninguém, ensinava, mas não ajudava, entendeu? Então Jesus sendo judeu aqui deu mais força, porque era de um judeu para outro judeu. E tinha como ele confrontar, né? Com sua parábola, Jesus demonstrou que as pessoas são boas ou más devido ao relacionamento que estabelece desde a sua infância. Por isso que o pai e a mãe têm que ensinar o menino o caminho do Senhor. A Bíblia não fala para a igreja ensinar o caminho do Senhor, é o pai e a mãe. Então, o que ele está falando aqui? Devido aos relacionamentos que nós estabelecemos desde criança, que vai formar o quê? Até 10 anos é o caráter, o meio que você vive. Depois vai formar a sua personalidade, o que você vai ser como adulto. O meio que você viveu vai te influenciar. Então, a religião, ela não nos tira da nossa condição humana. Pelo contrário, a religião nos faz ver a nossa condição humana.
Esse é o propósito do Evangelho. Mostrar para nós o que precisa ser mudado e transformado. É isso que a religião traz para nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos estar orando para encerrar. Curva a sua cabeça, vamos estar agradecendo, Senhor. Pai, graça te damos por tudo que foi realizado aqui hoje. Louvor, oração, aplauso, tudo para a tua glória, Senhor. Tua palavra que foi ministrada, que ela fica registrada nos nossos corações. Quem é o nosso próximo, Senhor? Como nós estamos relacionando com o nosso próximo, Senhor? Coloca do teu amor sobre as nossas vidas, Pai Santo, para sermos a tua imagem, a tua semelhança. Ensina-nos, Senhor, a ser dependente do Senhor. Aguça os nossos ouvidos, Senhor, para entendermos para a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Pai, leva cada um aqui em paz, Senhor. Guarda a noite, guarda a entrada, guarda a saída. Protege os bens deles. Protege os animais, as finanças, Senhor, a saúde deles, Pai. Guarda tudo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.